Você já ouviu falar em Zé Pilintra? Para muitos, ele é apenas uma lenda. Para outros, uma entidade poderosa da Umbanda e da Jurema, que caminha entre os becos, bares e ruas, sempre pronto a ajudar os humildes, os esquecidos e aqueles que buscam proteção. Mas, afinal, quem foi o homem por trás deste nome? Quem foi José de Almeida, apontado em algumas versões como a origem dessa figura tão fascinante? A história de Zé Pilintra mistura realidade e mito, tradição oral e religiosidade popular, ao mesmo tempo em que é lembrado como um malandro elegante, com um terno branco bonito, de chapéu e sapatos engraxados. Ele também é reverenciado como guia espiritual que representa a malandragem do bem, a astúcia usada para defender os mais fracos e o companheiro leal de quem sofre injustiça. Religiões afro-brasileiras. Antes de mergulharmos diretamente na história de Zé Pilintra, é importante dar um passo atrás e compreender o cenário em que ele surge. Para entender quem ele é, precisamos conhecer um pouco sobre as religiões afro-brasileiras e o caminho que elas trilharam no nosso país. Essas religiões nasceram do encontro de mundos bem diferentes. De um lado, a espiritualidade e as tradições trazidas por milhões de africanos que chegaram ao Brasil entre os séculos XVI e XIX, em sua maioria na condição de escravizados. Do outro, a influência das crenças europeias, como o catolicismo e o kardecismo. Essa mistura gerou algo único que floresceu aqui no nosso Brasil. Foram cerca de 3,5 milhões de africanos que desembarcaram aqui na colonização, pertencentes a diferentes etnias e nações. Escravos iorubás, fons, congos, quimbundos, entre tantos outros. Cada povo trouxe sua própria visão de mundo, suas divindades e formas de cultuar o sagrado. Com o passar do tempo, essas práticas foram se transformando de acordo com cada região do Brasil, adaptando-se às novas realidades e também ao processo de resistência cultural diante da opressão da colonização. Dessa fusão nasceram religiões que hoje conhecemos como Candomblé, Umbanda, além de tradições como a Jurema ou Catimbó. Vamos entender algumas delas? O Candomblé nasceu no Brasil e, como a Igreja Católica condenava os rituais africanos, os fiéis encontraram uma forma engenhosa de manter a sua fé. Passaram a utilizar imagens de santos católicos como disfarce. Por trás delas, entretanto, continuavam reverenciando seus orixás, inquices e voduns, suas crenças vindas do continente africano e preservadas durante sua captura escravista. Para o candomblé, os orixás são forças divinas, cada um com sua personalidade, sua história e seus domínios na natureza. Eles podem acompanhar uma pessoa desde o nascimento, guiando-a e até compartilhando a sua influência com outro orixá ao longo da vida. É uma religião que valoriza o corpo, o rito, a música, a dança e a ligação direta com o sagrado. Mas não para por aí. O Brasil também viu nascer outra tradição fortíssima, a Umbanda. Diferente do Candomblé, a Umbanda é resultado de uma mistura ainda maior, pois ela une elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista, das tradições indígenas e, claro, da herança africana. A Umbanda se apoia em 3 princípios básicos: fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Nela existe a crença de um único Deus supremo chamado de Zambi ou Olorum, e também no poder dos orixás que representam forças da natureza e aspectos da humanidade. Além disso, a Umbanda se destaca por algo muito presente em seus rituais: a mediunidade. Essa ponte entre o mundo material e o espiritual, onde guias e entidades se manifestam para aconselhar, curar e orientar. A Umbanda também traz a ideia da reencarnação, da alma imortal e da lei do karma. A noção que nossas ações têm consequências que retornam para nós.
O ser, portanto, não desaparece totalmente. E cada atitude em vida implica em consequências ao longo de várias vidas. Percebe como essas religiões, mesmo diferentes, carregam algo em comum? Elas nasceram como respostas criativas e espirituais diante da dor e da necessidade de manter viva a fé, mesmo na situação brutal em que esses povos se encontravam. Afinal, temos sempre que nos lembrar que esses costumes nasceram de uma sociedade escravista que tentava, ao mesmo tempo, dominar os povos escravizados e impor sobre eles as crenças dos colonizadores. É nesse cenário que figuras como Zé Pilintra vão surgir como entidades que transitam entre o humano e o divino, carregando a malandragem da vida na Terra e a sabedoria do plano espiritual. Quem já teve contato com a Umbanda sabe que as ervas ocupam um papel central em seus rituais. Não é por acaso. A própria palavra Umbanda está ligada a uma árvore do mesmo nome. E na Umbanda, tudo que vem da mata tem força espiritual. As raízes, as cascas, as flores e as folhas não são vistas apenas como parte da botânica, mas como instrumentos sagrados, carregados de energia. Cada erva possui um axé específico, ou seja, uma vibração capaz de curar, equilibrar e abrir caminhos. Esse uso das ervas lembra muito a sabedoria ancestral de vários povos indígenas. E isso é um dos motivos pelos quais algumas crenças indígenas também se misturam às africanas. Assim como os pajés recorrem às plantas para tratar enfermidades do corpo e da alma, os praticantes da Umbanda utilizam banhos, defumações, chás e amacis, banhos de ervas, para limpar energias negativas, fortalecer o espírito e até auxiliar na saúde física. Mas não se trata de um simples costume popular. É conhecimento passado de geração em geração, resultado de séculos de observação da natureza e de ligação espiritual com o mundo invisível. Na Umbanda, a cura não é só física, é também emocional, energética e espiritual. Por isso, quando vemos uma guia preparar uma defumação ou recomendar um banho de folhas, não estamos diante de uma superstição, mas de uma prática milenar que une saber indígena, tradição africana e fé brasileira. É nesse diálogo entre a terra e o sagrado que a Umbanda encontra sua força. Mas, afinal, quais são as entidades envolvidas em religiões como essas? Especificamente, onde entra a figura icônica de Zé Pilintra? Para entender Zé Pilintra, precisamos primeiro entender uma figura muito presente no imaginário brasileiro: o malandro. Mas afinal, quem é esse personagem? O malandro é aquele que escolhe viver à margem das regras tradicionais da sociedade. É o homem que prefere a boemia, os prazeres de rua, os bares, a música e a vida noturna, em vez da rotina rígida do trabalho formal. A sua marca está na elegância do terno bem passado, no chapéu inclinado, no jeito malicioso de falar e na esperteza com que dribla as dificuldades da vida. Na cultura carioca, o malandro se tornou quase um arquétipo. Representante das camadas populares, ele é lembrado tanto pelo estilo inconfundível, quanto pela malícia, pelo jeito astuto de sobreviver. Mas o malandro não é apenas um vadio, ele também é sagaz, inteligente e muitas vezes admirado por sua capacidade de usar a lábia e a astúcia para escapar de situações complicadas. Esse personagem pode ser visto sob duas lentes. De um lado, o oportunista que abusa da confiança alheia. De outro, o símbolo da resistência do homem que, mesmo sem privilégios, encontra seus próprios caminhos para viver. É nessa ambiguidade entre a crítica e a admiração, entre o vadio e o esperto, que nasce o mito do malandro. E é justamente nesse espaço que Zé Pilintra se encaixa, transformando a malandragem em espiritualidade
e guia para o povo. A origem mais difundida de Zé Pilintra. Não existe uma versão definitiva sobre a origem de Zé Pilintra, e talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Historiadores e pesquisadores das religiões populares concordam apenas em um ponto. A sua história mistura realidade e mito, corpo e espírito. A versão mais difundida conta que ele teria nascido no interior de Pernambuco no final do século XIX, em um Brasil que ainda vivia os últimos suspiros da escravidão. Seria um homem negro, forte e carismático que cresceu em meio ao tempo turbulento do pós-abolição, em que os negros ainda buscavam encontrar um espaço na nova sociedade. Com o tempo, ele se mudou para o Rio de Janeiro e passou a viver intensamente a efervescência cultural das primeiras décadas do século XX. Era a época da boemia nos bares da Lapa, das rodas de samba, da mistura de tradições africanas, indígenas e europeias que davam cor e ritmo à cidade. Uma época que misturava tanto a incerteza quanto a beleza da vida na cidade. Nesse cenário, Zé construiu sua fama como malandro, elegante, bom de conversa, companheiro de copo e de jogo, mas também solidário com os mais pobres, protetor dos marginalizados e, segundo muitos, um homem que não deixava ninguém para trás. Se tornou uma espécie de lenda local, um protetor que, ao mesmo tempo, servia de companheiro e espertalhão. Assim, a memória daquele pernambucano atravessou os limites do tempo. Da vida de carne e osso, ele se transformou em entidade cultuada na Umbanda e no Catimbó, tornando-se o símbolo que é hoje, essa mistura entre malícia, resistência e companheirismo. Outra versão sobre a origem de Zé Pilintra. Mas essa é apenas uma das histórias sobre sua origem. Há outras, algumas bem diferentes. Entre tantas outras histórias contadas sobre Zé Pilintra, há quem diga que suas raízes estariam no povoado de Bodocó, também no sertão pernambucano, perto do município de Exu. Era um lugar marcado pela seca, pela luta diária pela sobrevivência e pelas migrações forçadas em busca de um futuro melhor. Segundo essa versão, o menino chamado José dos Anjos teria perdido a mãe, ainda muito pequeno, com apenas 3 anos de idade. Sem o carinho materno e diante da dureza da vida, cresceu em meio à pobreza e à necessidade. Para escapar da miséria e da seca, sua família decidiu se mudar para Recife, na esperança de encontrar novas oportunidades. Foi ali, no coração da cidade grande, que José teve contato com a boemia e com as ruas. Órfão de mãe e praticamente entregue ao destino, ele passou a viver nos arredores do cais do porto, dormindo ao relento, aprendendo cedo a se virar sozinho. É nesse cenário de contrastes, sertão e cidade, inocência perdida e esperteza adquirida, dureza da vida e encantos da noite, que José dos Anjos teria se transformado no personagem malandro que mais tarde viria a ser cultuado como o seu Zé Pilintra. Nessa versão, ele ainda tem os traços comuns a todas as histórias: o bom estilo, a malícia e seu companheirismo aos desajustados. Só que com essa carga histórica mais marcada, a resistência e espiritualidade nos cultos afro-brasileiros. No fim, Zé Pilintra é uma daquelas figuras que desafiam rótulos muito rígidos. Embora sua imagem esteja muitas vezes associada às sarjetas, bares e mesas de jogo, ele não é reconhecido como entidade negativa. Pelo contrário, ele é o malandro do bem, aquele que com astúcia e elegância se move entre os mundos distintos, sempre em defesa dos mais sofridos. Sua malandragem não é vício, mas resistência, um jeito de driblar a exclusão e devolver dignidade a quem foi esquecido pela sociedade. Na tradição da Jurema Sagrada, Zé aparece em seus trajes inconfundíveis: as roupas brancas e vermelhas, calças dobradas, cachimbo em mãos. Quando se manifesta nos rituais, não se limita ao silêncio do sagrado.
Bebe, conversa, aconselha, brinca, ensina. É irreverente, sem perder a sabedoria, alegre, sem deixar de ser sério, quando necessário. Com a urbanização e os intensos fluxos migratórios, sua figura se espalhou pelos grandes centros do país. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, Zé Pilintra se consolidou como símbolo do povo que resiste nas margens. Muitos o chamam de advogado dos pobres. O bom e velho Seu Zé, não apenas por sua atuação espiritual, mas porque encarna a defesa dos que não têm voz, oferecendo amparo, conselho e esperança. Religiosidade. Na religiosidade popular, Zé Pilintra ocupa um lugar singular. Ele não é lembrado apenas como o malandro elegante dos becos e botequins, mas reverenciado como chefe de uma falange de luz, um grupo de espíritos evoluídos que se manifestam através dos médiuns para aconselhar, proteger e abrir caminhos. Suas origens estão ligadas ao catimbó, prática sincrética nascida no Nordeste brasileiro, onde elementos indígenas, africanos e europeus se entrelaçam em uma espiritualidade própria e profundamente enraizada na cultura local. Com o tempo, Zé Pilintra ultrapassou as fronteiras do catimbó e ganhou força também nos terreiros de Umbanda, onde é celebrado como parte da linha dos malandros. Ali, sua figura ganha ainda mais destaque, um guia que, com a astúcia do malandro e a sabedoria do espírito, acolhe os que chegam em busca de ajuda. Seu culto se espalhou por todo o Brasil e hoje ele é presença constante em rituais de norte a sul, como dissemos. Oferendas. As oferendas para Zé Pilintra não são apenas gestos simbólicos, mas verdadeiros momentos de conexão com essa entidade tão presente na vida do povo. Imagine uma noite tranquila sem interrupções, em que o silêncio parece convidar à espiritualidade. É nesse cenário que o ritual começa. Sobre uma mesa simples ou até no chão do quintal, você acende uma vela branca, que logo se torna a chama que ilumina o encontro. Ao lado dela, um copo de vidro cheio até a borda com batida de coco, bebida doce, forte e marcante que Zé costuma apreciar. A luz da vela e o brilho do líquido criam um ambiente de intimidade, como se você realmente estivesse preparando um brinde para ele. O que podemos aprender com Zé Pilintra? Muita gente conhece Zé Pilintra, mas ele nem sempre é lembrado pela profunda sabedoria espiritual que carrega. Por trás do chapéu Panamá, da bengala e do jeito descontraído, há um guia que ensina a olhar para a vida com outros olhos. Zé Pilintra mostra que a verdadeira proteção espiritual não significa viver sem problemas. Pelo contrário, os obstáculos fazem parte do caminho. São eles que nos lapidam e nos obrigam a crescer. Para ele, a vida não deve ser vivida fugindo da dor, mas transformando-a em aprendizado, misturando a dificuldade de viver e continuar vivendo com a beleza de desfrutar o que a vida tem de melhor a oferecer. É assim que Zé ensina a alquimia da malandragem do bem. A dor pode virar prazer. O desespero pode se transformar em experiência e serenidade. E até o ódio pode ser convertido em perdão. Seu conselho é simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Não fuja das dificuldades. Aprenda com elas. E talvez seja isso o mais bonito da sua presença. A lembrança de que a vida é feita de altos e baixos, mas sempre existe uma forma de caminhar com elegância, esperteza e fé. Afinal, o verdadeiro malandro não é aquele que engana o mundo, mas quem sabe sobreviver a ele sem perder a essência. Reconhecer as religiões de matriz africana, assim como todas as demais, é valorizar a diversidade que forma o Brasil. É entender que cada crença carrega a sua própria sabedoria e que só com tolerância é possível construir uma sociedade mais justa, onde todos tenham espaço para viver sua espiritualidade sem medo
ou preconceito. Assim, ao nos debruçarmos sobre a história e a sabedoria de seu Zé, aprendemos não apenas sobre um guia espiritual, mas também sobre a importância de olhar o outro com respeito, porque é dessa convivência que nasce a verdadeira paz. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre quem foi Zé Pilintra e a sabedoria que ele nos deixa. Nos vemos na próxima. E lembre-se, o respeito e a fé caminham lado a lado.